O Cruzeiro é o time que mais gastou nessa janela até então e é o assunto do vídeo de hoje. O time cuja SAF tem o Pedrinho BH como dono, bilionário Pedrinho como dono, planejou gastar por volta de 300 milhões de reais nessa janela. Ele tá fazendo por onde, para ser sincero? E o clube decidiu atacar por duas frentes. Uma delas trazendo jogadores muito experientes, de graça, mas com salários altos, e também investindo em contratações. E aí nisso a gente vai por partes, porque a primeira grande contratação do Cruzeiro, a gente fala do meio do ano, quando ele traz o Cássio por oportunismo, e ele segue esse movimento de trazer grandes medalhões, como o Dudu, por exemplo. Ele traz o Dudu, que estava encostado no Palmeiras, ele consegue trazer um Gabigol, que estava encostado, também veio de graça, claro que não é um jogador velho, é um jogador que pode render muito. O Gabigol tem só 28 anos. A gente acostumou com a referência do Gabigol de 2019, 2020, que fazia um caminhão de gols, e depois viu esses 2 anos no Flamengo que ele não rendeu, e a gente começou a achar que a carreira do Gabigol estava acabando. Mas ele tem 28 anos, ele é novo ainda, tem muita bola para render ainda, e acredito que vá render no Cruzeiro. Fechou com o Bolassi também, foi muito bem no Criciúma. Não sei se tem o nível para conseguir corresponder num Cruzeiro, mas é um bom jogador para compor elenco. Eu não sei quanto que é a questão salarial dele, não deve ser um salário muito alto. E é outro jogador velho. E quando foram saindo esses anúncios, eu fiquei pensando, poxa, você tem Cássio, você tem o Bolassi, você tem o Dudu, estão especulando o Davi Luiz, estavam especulando o Fagner deve sair, acredito. Já são 5 jogadores muito velhos. E quando o clube vai ficando muito velho, você pensa que ele tem prazo de validade. O Corinthians fez isso num ano, trouxe muito jogador bom, jogador velho, e no ano seguinte não rendeu mais. O Fluminense ganhou uma Libertadores com vários jogadores velhos que pararam de render no ano seguinte. O Fluminense quase caiu depois. Então, existe um limite de idade. Será que o Dudu vai render bastante por muito tempo? Será que o Cássio? Será que um Fagner? Será que um Bolassi? Foi me preocupando, mas ao mesmo tempo outros movimentos foram mostrando que o Cruzeiro também tinha movimentos na contramão. Porque sim, ele traz o Gabigol, que era uma questão midiática também, é um grande jogador, é o jogador contratado até então da janela, mas conseguiu um volante Christian, fechou com o Rodriguinho, do América Mineiro. Existem conversas de fechar com o Valentim Gomes, zagueiro do Vélez, 21 anos, que dizem que é uma proposta de por volta de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros é muita coisa, para um zagueiro é muita coisa para um clube trazer, mas todo mundo diz que é o nome do Vélez. É um zagueiro de nível mundial, que vai ser uma baita contratação e que o Cruzeiro vai revender muito bem. Não está fechado, é só rumor. E é óbvio que para uma grande entrada de jogadores você também precisa de uma saída muito grande de jogadores. E é o que o Cruzeiro fez. Saiu dispensando muita gente. E faz parte. Assim, os clubes, o torcedor, os clubes têm que entender que ciclos existem e eles têm que ser respeitados. Então o Cruzeiro está renovando um time, ele está remontando um time, montando um projeto quase que do zero, para disputar títulos, para ficar forte. Ah, mas o Cruzeiro não vai disputar nada relevante esse ano. Não disputa Libertadores, mas tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, que nunca venceu, tem Brasileiro. E o brasileiro é um campeonato interessante pro Cruzeiro, porque se você olhar os grandes competidores, quais são os grandes competidores? Botafogo, que a gente precisa ver como é que vai estar, porque está perdendo muito jogador. Flamengo, que para mim virá como favorito, assim como o Palmeiras. Esses 3 vão ter um calendário ainda mais cheio, porque eles vão disputar o Super Mundial. O Super Mundial vai ser um mês de campeonato, muito embora nenhum deles fique realmente um mês disputando. Mas vão ser clubes que vão começar o brasileiro, talvez, não sei se eu consigo dizer com o pé atrás, mas já pensando em outro campeonato. Além da Libertadores, vão estar pensando no Super Mundial, então vão ter atenções pulverizadas, a gente pode dizer. Um Corinthians que dizem que pode vir forte, vai disputar Libertadores, vai estar prestando atenção em outra coisa. O Internacional, que terminou o ano forte, vai estar disputando Libertadores. Então o Cruzeiro, ele tem chances de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um campeonato muito interessante,
para o Cruzeiro focar. Pelo elenco que está montando, é para ser favorito na Sul-Americana. Tem que disputar bem o Campeonato Mineiro, porque pega um Atlético Mineiro também que está desmontando, que precisa remontar. Então, mesmo que não tenha Libertadores, vai ser um ano interessante para o Cruzeiro. Eu vejo que o time que está sendo montado é para ser campeão rápido, mas toda vez que eu vejo essas montagens de elenco, eu fico pensando que é pro ano seguinte, sabe? É pro Cruzeiro entrar muito forte esse ano, entrar muito competitivo, bater de frente, mas pro ano que vem, para 2026 mesmo, contratar as peças que faltam e disputar uma Libertadores como candidato forte e tudo. Claro que precisa classificar. Qual que é o meu problema com esse Cruzeiro? Ele se chama Fernando Diniz. Porque a gente já viu o Fernando Diniz dar muito certo, mas a gente já viu ele dar muito errado. E ele já deu muito errado no Cruzeiro. Ano passado, o ano do Fernando Diniz foi horrível. Ele ganhou 2 partidas no Campeonato Brasileiro. Uma com o Fluminense e uma com o Cruzeiro. Só. O Cruzeiro estava confortável na tabela para poder brigar por uma vaga de classificação de Libertadores. Tá fora, porque não ganhou mais nada. Jogou mal. E é culpa do Diniz? Pode dizer que sim, mas também é culpa da diretoria de ter contratado um técnico que demanda muito tempo de preparação para o meio do Campeonato Brasileiro. Agora, com mais tempo no clube, com jogadores chegando, com uma pré-temporada, porque não dá para dizer que vai ter, porque os estaduais começam já em janeiro, na metade de janeiro. Mas com o Campeonato Mineiro, para testar, para aprender o time, para fazer engatar, é o ano para o Diniz mostrar o que ele vem fazer. Para ele mostrar que ele pode ser campeão com o time de novo, igual ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Então, expectativa ainda dá para ter no Diniz, porque a gente viu onde ele conseguiu chegar. Só que é um técnico que ou dá muito bom ou dá muito ruim. E quando dá muito bom, parece que tem prazo de validade. E o Cruzeiro gastando isso tudo que tem, colocando todo esse dinheiro e começar a não dar certo por causa do técnico, já vai começar aquelas coisas. O time que gastou muito e não sei o que. A gente sabe como que mídia gosta de instaurar crise, como que o torcedor fica no pé, como que os outros torcedores de outros times ficam no pé também, tentando instaurar crise. Então, eu tenho um pé atrás quanto ao Diniz. Eu torço pro Diniz dar certo porque eu acho que o futebol precisa de gente diferente. Mas o Diniz é sempre complicado. Então, o que pode ser do ano do Cruzeiro ainda há de saber, ainda há de tentar descobrir. Juntando tudo, questão de técnico, questão de contratação, de uma janela que ainda tem muito pela frente, porque o Cruzeiro, embora tenha anunciado muitos jogadores, foi só o Cruzeiro, os outros times não muito. A janela costuma ser mais devagar, em dezembro, em janeiro que a coisa dá uma grande agitada, que termina as festas de fim de ano, tá todo mundo de volta mesmo, trabalhando a mil e tudo, muito embora diretorias de fato não parem 100% no fim de ano. Em janeiro começam a ter maiores movimentações, é muito possível que o Cruzeiro apareça com mais gente, assim como apareceu recentemente, hoje na verdade, que eu gravo, dia 2, que o Fabrício Bruno é um alvo do Cruzeiro. E, cara, é uma baita contratação. É uma baita contratação. Você tira um bom zagueiro do Flamengo, que parece que está disposto a vender. O Flamengo precisa vender para fechar a caixa, né? Ele pensava que poderia ser o Fabrício Bruno ou o Wesley, e ele deu uma segurada no Wesley. E essa especulação do Fabrício Bruno é muito boa. Se fechar com o Valentim e fechar com o Fabrício, você já tem a zaga titular. Você tem uma zaga titular muito forte já. Então nomes aparecerão ainda. Não acabou a janela do Cruzeiro. E janela que até então é a janela vencedora. É o clube que está na frente, que precisa gastar, que falou que ia gastar e está gastando mesmo. E está ficando interessante. Não dá para saber ainda do time que vai ser montado. Tem lacunas que precisam ser fechadas ainda. Mas é promissor. Mais jogadores virão, acredito. Mais jogadores sairão, acredito. Não acho que todas as especulações de vindas para o Cruzeiro vão se confirmar, porque time que está querendo contratar muito sempre acaba especulando muita gente e tudo. Mas foi um bom começo. Acho que o Cruzeiro me preocupou no começo das contratações.
agora me preocupa menos. Está indo por um caminho que eu acho muito interessante, fazendo contratações muito ousadas, gastando dinheiro. E podemos, nesse ano de 2025, e talvez principalmente em 26, ter mais um time para brigar com força pelos títulos no Brasil. Mas e você? O que você acha desse movimento do Cruzeiro? Você acha que o Pedrinho está muito emocionado? Está só gastando igual o time da Master Liga quando você tinha dinheiro, criança, que você só sai contratando qualquer coisa? Você acha que são movimentos interessantes, que ele está reforçando bem o time? Comenta aqui qual que é a tua expectativa para o Cruzeiro, qual que é a tua expectativa para os demais times, das contratações, quem que está faltando. Vamos conversar um pouquinho, dá uma forcinha aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu ainda estou pegando o jeito da coisa, então seu apoio é muito importante. E ó, até a próxima.